Ela vive e respira literatura desde os 7 anos de idade, quando foi à escola pela primeira vez. Muito cedo, tornou-se livreira, depois escritora e agente literária. O mundo particular de Iris Borges, como ela mesma diz, é o mundo mágico do livro. E é com ela que eu converso no primeiro bloco do programa de hoje. Iris Borges, mineira de Coromandel, é psicóloga de formação. Mas quando saiu da universidade aos 26 anos, no lugar de um consultório, montou uma livraria. Negócio que ela mantém até hoje. Como escritora, Iris Borges tem 9 livros publicados. Bom, Iris, primeiro, obrigado por aceitar o convite da TV Justiça para participar do Iluminuras. E essa já é a primeira pergunta que eu lhe faço. Imagino que você goste muito da psicologia, afinal de contas, a sua formação é a psicologia. Mas daí, por que então escolher uma outra área, ou seja, montar justamente uma livraria? Quando eu vim de Minas para Brasília, eu já era professora, né? Então, enquanto professora, eu contei muitas histórias, trabalhei com livros e fiquei pouco tempo aqui como professora e fui convidada a trabalhar no Ministério da Educação na coordenação do programa do livro. E aí a minha relação com o livro se estreitou muito. Então, durante todo o meu período de faculdade, eu já trabalhava com livros. E fui trabalhar, inclusive, numa editora depois do Ministério da Educação e vi como um livro é produzido e fiquei loucamente apaixonada. De modo que, quando eu terminei o curso de psicologia, eu sabia muito mais de livros do que de psicologia. E foi natural a minha entrada para essa carreira. Nunca deixei de estudar psicologia até hoje. Você entendia mais de livros do que de pessoas? Com certeza, entendia mais de livros. E então essa livraria apareceu também como uma oferta. Eu abri o jornal assim, esperando um sinal, né? E será que eu ponho um consultório ou uma livraria? E eu tinha um valor que era 90 mil, não sei bem a moeda. E havia uma livraria sendo vendida por 90 mil, não era o sinal que faltava, né? Justamente. Então comecei a minha carreira como livreira e nunca mais parei de ficar completamente envolvida por livros por todos os lados. Pois é, agora, claro, fora a sua livraria, quantos livros você tem? Fora aqueles que estão lá, o seu. Eu já publiquei 8, né? E vai sair um 9º agora em agosto. E normalmente o tema criança? Minha paixão é literatura infanto-juvenil, principalmente a infantil. Eu gosto muito de escrever para crianças pequenas. Estou fazendo todo um trabalho, estudo, exercício para escrever para crianças muito pequenas. Esse livro que vai sair em agosto, ele é para crianças bem pequenas mesmo. Bom, você já me deu o primeiro motivo sem eu nem perguntar, que é justamente o prazer de escrever para criança. Agora, por que esse prazer de escrever para criança? É absolutamente maravilhoso conversar com crianças sobre livro e leitura. Ela é capaz de se transportar para o texto, né, para o imaginário, assim, num salto que às vezes os adultos demoram por conta do intelecto, né? A gente fica às vezes um pouco analisando, e a criança não, ela é pega pela leitura muito rapidamente. E esses livros têm me levado muito a escolas. Eu converso muito com crianças, visito escolas, bato papo com crianças. Esse trabalho itinerante que o autor faz de ir até o seu leitor, né? Agora você traz a sua formação de psicóloga para a sua literatura ou não? Apenas a vivência mesmo com crianças, por exemplo, e o seu gosto por elas? Obrigada pela pergunta, porque durante anos eu fiquei pensando assim, por que psicologia e por que literatura infanto-juvenil? Onde está a ponte que liga uma coisa à outra, né? Na realidade, nós temos toda uma parte que é absurdamente consciente e tem uma outra parte que é inconsciente. Nós somos todo pensamento e sentimento. E a desarmonia que existe entre o pensamento, o sentimento, o consciente e o inconsciente é onde a psicologia entra, né? Para procurar ajudar a harmonizar esses desacordos. E eu penso que a literatura nos salva. Porque na literatura tudo está escrito. O ciúme, a inveja, a dor, a perda da mãe, o pai que vai embora, a exclusão, tudo isso há um texto. A verdade, a mentira, a ficção. Tudo, a adoção, tudo, né? Então, quando uma criança se encontra dentro de um livro, ela se sente validada, né?
Eu penso assim, não sei se todos os escritores pensam, mas acho que por conta dessa formação, eu acho que a literatura nos ajuda a resolver essas coisas internas nossas, sabe? Bom, você então está já no 9º livro, né? Eu queria que você comentasse essa coleção, que é aqui a primeira. Então, com tudo isso que eu lhe contei, né, sobre a minha experiência, eu acabei fazendo uma declaração de amor ao mundo dos livros, né? Eu amo livros, é um livro que fala um pouco sobre o mundo dos livros, o que é o livro, como é que ele existe. E a ilustração é toda feita por grandes pintores, né, tipo Renoir, de pessoas lendo. Eu acho maravilhoso o semblante das pessoas que leem, que estão lendo. O segundo, eu amo e escritores. E os escritores, o André Neres, que foi quem fez o projeto gráfico, quis ilustrar com caricaturas. Então ele queria que as crianças, quando vissem o livro, sentissem vontade de rir, mostrar que o escritor não escreve só coisas sérias ou difíceis, né? Mas que também é divertido o livro, né? Eu amo ilustradores, fala da ilustração, porque eu mesma tinha, no começo do meu trabalho com livros, a ideia de que a ilustração era só para embelezar os livros. E existe toda uma narrativa visual, né? Se a gente pegar uma criança de 2 anos e lhe der um livro, só de folhear ela é capaz de contar a história por conta da narrativa visual, né? Das imagens. E este Eu Amo Editoras é curioso porque eu achava que todo mundo sabia isso, o que acontece com o livro quando ele acaba de ser escrito, né? Quais são os passos para chegar a uma editora, para ser produzido enquanto objeto? Ele vai ser quadrado, redondo, comprido, capa dura ou capa mole? Como vai ser? Que papel vai ser usado? Qual o tipo de letra, né? Então isso é absolutamente fascinante, porque é criar um objeto de arte, né? Essa maneira de produzir o livro é uma segunda criação que existe com o livro. E por fim, quando o livro fica pronto, ele vai ser distribuído, né? E vai chegar numa biblioteca, né? Então eu amo bibliotecas. Mostra como é o funcionamento de uma biblioteca. Eu participei durante muito tempo da Câmara Brasileira do Livro, que fez, junto com outras entidades de livro, uma pesquisa chamada Retratos de Leitura no Brasil. 50% dos brasileiros nunca entraram numa biblioteca. Isso é lastimável, né? Então, tomara que meu livro possa ser um chamariz, né, para levar algumas pessoas até a biblioteca. E você tem um trabalho inusitado, que é justamente de mostrar o que está no livro com peças, com objetos, com a boneca, com o livro. Que eu queria, inclusive, que você demonstrasse aqui pra gente. Como é que é feito isso? Então, e a partir de qual livro aqui que você faz? Tá bem. Então, quando essa coleção saiu, que também saiu em espanhol, né? Já foi publicada no México, foi bastante vendida lá, esse aqui foi traduzido em braille. Esse livro saiu junto, Rosa Morena. Aquele eu escrevi há 4 anos atrás e encaminhei para a editora. Essa primeira coleção que você mostrou. Esse aqui é um texto que estava escrito há muitos anos atrás já estava escrito, e eu pedi a um grande ilustrador, né, o Jô Oliveira, que é um mestre da ilustração, para fazer o projeto gráfico e a ilustração. E ele fez o livro, que eu vou ler para vocês, né? Rosa Morena gosta muito de morar aqui. Rosa Morena é uma menina feliz. Ela sente que faz parte da natureza. De manhã, Rosa Morena abre os olhos, abre os braços, abre o coração e sai. Sai para o mundo. Em um dia, ela sente o calor do sol. Em outro dia, os pingos da chuva e, às vezes, um vento muito gelado. Rosa Morena se diverte muito, ora com os livros, ora com os animais. Ela brinca de esconde-esconde, constrói pontes e fica maravilhada com as coisas muito pequenas e com as muito grandes. A vida é um mistério. Rosa Morena acha bom abraçar e beijar as pessoas que ela ama. Ela sente uma quenturinha boa no peito. Rosa Morena sai para a vida pulando num pé só, sem medo de ser assim, uma garota tão feliz. E aí, na hora de mostrar para as crianças, eu mostro o que é um lápis, que é o começo, o projeto do livro, uma boneca do livro, e depois a própria boneca. Olá, tudo bem? Eu sou a Rosa Morena. Ela mora num lugar que ela adora.
é uma casa rodeada de árvores com um rio no quintal. Dentro desse rio há muitos peixinhos e em cima do rio sobrevoam pássaros que deixam a Rosa Morena maravilhada. Rosa Morena foi uma menina que cresceu rodeada pela natureza. Ela se sente completamente integrada à natureza. Chupa jabuticaba no pé, come manga madura. De manhã ela acorda e todos os dias ela abre os olhos, abre os braços, mas principalmente abre o coração e sai para a vida, alegre, experimentando as coisas da sua vida. Um dia ela quer ler livros, então ela vai para o quintal com seus livros, ou para o seu quarto, ou para a varanda, mas tem dia que ela quer brincar com os animais. Então ela tem um cachorrinho e um gatinho, que é muito perigoso ficar perto porque eles brigam muito. Rosa Morena é uma menina que não tem medo de falar do seu amor. Ela adora falar para as pessoas, vovó eu te amo, papai eu te amo. Ela é uma criança que é muito afetiva. Ela tem problemas como todo mundo, mas ela escolhe rapidamente superar os seus problemas. Ela resolve os seus problemas e parte para a vida de novo. Quando o dia está escuro e nublado, ela logo imagina um dia cheio de sol. E se a noite é tenebrosa e escura, ela quer uma história e inventa uma noite de lua. Assim é a vida da Rosa Morena. Como todo mundo, cheio de problemas, mas que escolhe ser feliz. O que me dá prazer ao levar esses materiais para a escola é a interação que as crianças fazem, né? Sempre que eu levo, cada criança quer segurar uma parte da história. A Rosa Morena, em vez dela ser brigona, chata, ela opta, né, por superar as suas dificuldades. Vai ver a psicóloga que mora dentro de mim de novo, né, aparecendo aqui. E ela escolhe essa maneira. Aliás, é muito chato a gente ser chato, né? Então ela... Vamos falar do seu mais recente trabalho, então, que é Será que é a História? Esse livro será lançado em agosto, que é um livro para crianças muito pequenas. Ele foi maravilhosamente ilustrado, né? Está muito bonito e fico feliz demais de ter um livro para crianças bem pequenas. Outro livro meu que fala sobre adoção, Carta para Meus Amores, né? Então é isso, eu estou muito feliz com esse lançamento. Bom, eu tive aqui a satisfação de conversar com Iris Borges, aliás, muito obrigado. E nós vamos fazer agora um rápido intervalo, em seguida eu volto com o Iluminuras, conversando com o advogado, escritor e historiador Martiniano José Silva. Até já! Estamos de volta com o Iluminuras e eu vou conversar agora com um baiano que começou a escrever desde pequeno. É advogado, escritor, mestre em História pela Universidade Federal de Goiás. Estou falando de Martiniano José Silva. Martiniano, primeiro gostaria de agradecer por aceitar o convite da TV Justiça para participar do Iluminuras e já lhe perguntar quando foi que começou essa sua vontade em escrever. Não sei se por um determinismo histórico, alguma profecia. Martiniano José Silva, desde advogado. Criança, desde com 9 anos, 10 anos, estudando numa escolinha rural, me surgiu a ideia de ser escritor, de ser advogado, de ser jornalista, essas coisas. E, curiosamente, já aparecia, dentro desse contexto, a vontade de ir para o Rio de Janeiro, porque era o local referencial do país na época, que é na década de 40, e então, para ir para lá, para me formar nesses cursos, né? Na arte de escrever, como escritor, e como advogado, e como jornalista, que eu sou até hoje. Já fiz alguns jornais, tal, mas não me considero tanto jornalista, mas tenho muita vontade, tenho muito respeito e escrevo em jornais, sou articulista. E aí, o senhor foi para o Rio de Janeiro? Bom, não fui. Não? Curiosamente também, quando eu estava estudando numa escolinha rural, quando retornei um dia dessa aula, me apareceu um tio, irmão da minha mãe, chamado Manuel Dióis Silva. E ele chega lá, querendo nos ajudar, querendo ajudar a família, o pessoal. Foi conversar com minha mãe, ficou abraçado com ela, Maria Isabel, o nome dela, e ele pegou, falando de estudo, e eu tinha feito o 3º ano lá primário. E ele pegou e falou: Isabel, você vai mandar os meninos para ir para Salvador, para Recife, para outros lugares maiores, e eu pago a escola deles, eu quero pagar. Minha mãe terminou chorando e falou para o meu tio assim: você podia me levar para Mato Grosso, lá também tem escola boa.
me leva para lá, mas eu fico junto com meus filhos, tá? Aí o Finado Manuel pensou, ficou assim meio engasgado, né? E depois falou para ela, tá, eu vou levar vocês para Mato Grosso. E lá tem escola realmente, uma escola salesiana das irmãs, tá, eu vou levar vocês. Foi em 52 que aconteceu isso. Aí nós ficamos em Pochorel, morando lá, minha mãe lá, arrumou uma casa para ela, e nós ficamos com ela e arrumou uma escolinha para mim. Mas ali na escola tinha leituras obrigatórias, inclusive da literatura, tá? Da literatura brasileira, o Zé de Alencar, o próprio Machado de Assis. Você imagina do jeito que eu vinha do sertão e ler Machado de Assis, né? Imagina. Dom Casmurro. Um livro se abre trazendo informações sobre Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 1839. É considerado o maior escritor da literatura brasileira. Foi cronista, contista, dramaturgo, jornalista, poeta, novelista, romancista, crítico e ensaísta. É o fundador da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras. Faleceu no Rio de Janeiro em 1908. E foi ali que eu li o primeiro livro, sem ficar muita coisa, porque na verdade eu não estava preparado para entender a literatura com mais profundidade, com as suas interesses. Mas era obrigatório, mas no seu caso já se tornava um prazer. Para mim era um prazer, mas sem compreensão agora, de certo tempo, que eu fui ver o quanto que eu estava despreparado realmente. Aliás, até hoje eu continuo despreparado. Aí terminou o ginásio ali e tal, e eu falei com meu tio, agora o senhor ajuda minha mãe que está aí, o senhor pode deixar por minha conta. Eu vou trabalhar e vou arrumar um dinheiro para comprar passagem para ir para o Rio de Janeiro. A Chica, que é minha esposa, é de Mineiro, e ela estava em Cuiabá estudando. E eu tinha uma irmã que meu tio pagava para ela também, numa escola salesiana das irmãs, e a Chica estava lá com ela. E eu vou lá ver a minha irmã e termino conhecendo a Chica. Depois ela saiu do internato, foi para um subinternato lá, e nós continuamos arrumando um namoro. E o Rio de Janeiro você não quis mais nem saber? Pois é, aí eu tinha um colega de Barra do Garça, já estava em Goiânia estudando, falou, não, Martim, Goiânia é uma cidade de uma ascensão muito boa, tem 2 jornais, tem 2 universidades, tem a Católica e tem a Federal, lá está muito bom e tal. E aí a Chica também falou, vou estudar em Goiânia também, olha aí. Eu terminei mudando o meu roteiro por causa da Chica e tal, e vim para Goiânia. Cheguei em Goiânia e encontro um grupo desde o vestibular, pessoas apaixonadas pela José cultura, Silva, pela literatura, advogado, que coincidentemente ficaram meus colegas até nos formar em Direito. Em 66, quando eu me formei, estava junto, tinha 8 pessoas que ficaram famosos com o nome de Grupo dos 8 da Católica. Um era poeta, outro era contista, outro era historiador, outro era não sei o quê. E fizemos um livro dos 8 chamado Poesias e Contos Bacharéis. E no dia da formatura nós lançamos um livro. Inclusive a primeira parte desse livro aqui, que chamava Quando a Advocacia Me Aborrece, a Literatura Me Consola, depois virou isso aí. Advocacia, Engenho e Arte. Engenho e Arte, tá? Então essa turma, eu publiquei um livro em 64, que é esse aqui. Isso. Tá? E desses 8, 5 estamos na Academia Goiana de Letras. Tá? O Instituto Histórico, as instituições culturais maiores do estado, todos nós estamos lá. Esse pessoal que fundou. Esse aqui então bom, aquele ali na verdade foi o primeiro, mas numa parceria com mais 8 escritores. E esse aqui é o primeiro seu mesmo, sozinho, que é de 1964. Bom, você tem aqui Quilombos do Brasil Central, Violência e Resistência Escrava, 1719-1888, né? Datas históricas no Brasil. Esse aqui é um livro que na verdade é sua dissertação de mestrado em Goiás. Trata dos quilombos, você já tinha essa preocupação com relação ao racismo? Eu tenho 3 livros focalizando o tema da escravidão. O primeiro é de 1974. É esse, não? Não. Chama-se Quilombos, Sombra dos Quilombos. Este livro, ele me surgiu porque eu saí de Cuiabá e cheguei em Mineiros, tinha uma comunidade negra lá. Só negros que moravam ali, chama Cedro.
Depois eu fui estudar com mais profundidade e descobri que era um remanescente de quilombo. E aí eu dei vontade de escrever sobre quilombos e encontrei um remanescente. E comecei a escrever e tentei mostrar os remanescentes de quilombos em Goiás, que são justamente esse livro aqui, Sombra dos Quilombos. Mas aí, quando lancei esse livro, eu não fiquei satisfeito. Eu queria fazer uma coisa mais abrangente, mais profunda, tá? Que foi de 74. Né? Já percebendo que o segmento negro é um segmento no mundo, lá fora, que mais sofre no mundo, dos mais discriminados, dos mais... E pensei em fazer um trabalho que fosse bom, primeiro, para provar a existência do racismo brasileiro, hipócrita, né? Disfarçado e tal. Aí eu tinha publicado aquilo lá, como eu realmente pensei que ele não estava indo do jeito que eu imaginava, se é que eu vou conseguir alcançar isso, né? Aí o que aconteceu? Apareceu um título para mim, que eu achei que era um título muito importante, chamado Racismo à Brasileira, Raízes Históricas. E em 85, eu publiquei este livro aí. Que é esse aqui. Que é esse aí, que já está em 4ª edição nacional. Esse livro eu fiquei 10 anos pesquisando para poder publicar. E desde a primeira edição dele, que é de 1985, ele foi premiado pela União Brasileira de Escritores de Goiás como o melhor livro de história daquele ano. Ao todo, quantos livros você tem? Dá quase 20 livros, só que aí tem alguns que eu não sou sozinho, né? Não escrevi sozinho. Tá. Está trabalhando em algum atualmente? Tô. Agora, de certo tempo para cá, eu resolvi fazer um projeto. Eu não quis fazer doutoramento acadêmico, eu não fiz, fiz só mestrado. Pensei em fazer e tal, aí eu vou querer ser doutor escrevendo. Escrevendo. A pessoa lê o meu trabalho e ser uma coisa boa, a ver na minha escrita, duas coisas básicas que eu acho que eu tenho muita vontade que isso aconteça comigo, porque eu fui ler as grandes obras do mundo e eles conseguiram, muita gente conseguiu conciliar arte e ciência. Sim. E ficar agradável, você fazer um livro desse aqui e você começar a ler e ter vontade de prosseguir. Ler um parágrafo que ler o outro, né? Então eu fiquei preocupado em fazer essas coisas. E tenho, em razão do meu apego com mineiros, né? Quando eu fui morar, estou com quase 50 anos morando lá, eu resolvi escrever a história da cidade, em várias dimensões. Várias dimensões. Retrospectiva histórica de Mineiros, aniversário. Eu quis escrever um livro de história de uma forma diferente. Sabe o que eu fiz? Eu tive o cuidado de ficar guardando aqueles programas do aniversário da cidade. Toda cidade, ainda mais as cidades pequenas, fazem isso. Pega aqueles programas do aniversário, isso, a programação. E dizendo que vai inaugurar, que não sei, tem hora que já tem até mentira, né? Tem coisa que é inaugurada 2, 3 vezes. Bom, mas eu guardei aquilo, sabe quantos anos? Mais de 20 anos guardando aquelas programações da prefeitura. Então ficou interessante, porque se você vai ver da década de 60 até quase 2000, José Silva, advogado. O século que nós estamos vivendo, estão aí colocados aí no livro, e quem quiser fazer uma pesquisa e verificar, os curiosos, os antropólogos, os sociólogos, etc., está tudo aí colocado, né? Vai ficar, ele está servindo de pesquisa lá, você precisa ver como é interessante. Foi uma forma que eu achei, até como uma espécie de desafio, sair do mestrado, eu vejo como é que eu faço um livro de uma forma um pouco diferente. Bom, foi feito isso. Eu gostei muito da nossa conversa, claro, mas eu ainda estou com uma dúvida. Você chegou a conhecer o Rio de Janeiro, afinal de contas? Eu conheci quando me casei e fui lá com a Chica. Mas aí já foi só para passear? Foi só mais para passear, por curiosidade, para ver a Biblioteca Nacional, para ver a beleza daqueles morros, né, e a beleza do Rio de Janeiro, aquilo tudo lá. Mas foi Natal de lua de mel. Tá. Já não foi para estudar. Bem, eu tive aqui a satisfação de conversar
com o martiniano José Silva, ele que nos trouxe aqui algumas de suas obras para que a gente pudesse falar sobre elas, conhecer um pouco mais e conhecer um pouco da história desse baiano. Bom, martiniano, nós é que agradecemos, obrigado por aceitar o convite da TV Justiça e lembro que você pode participar, iluminuras@stf.jus.br, e o programa está disponível no site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro. Um livro se abre e os créditos aparecem. Direção Marcela Tan. Apresentação Rimac Souto. Edição de texto Dizo Dalmoro. Produção Julita Kissa. Imagens Francisco Cosme e Verles Neves. Auxiliares Orlando Filho e Vanderlei Júnior. Iluminação Chico Moneta. Edição e pós-produção Marco Couto. Agradecimentos Biblioteca Fernando Américo Veiga Damasceno. Tribunal Regional do Trabalho Distrito Federal. Núcleo Técnico e Operacional Fernando Caprita. Núcleo de Programação e Produção Micheline Farias. Coordenação Geral Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça.